Porque algumas pessoas são tímidas, mas isso não atrapalha a vida delas. Isso é um traço da minha personalidade, isso não me impede de conversar com as outras pessoas, não me impede de viver. E tem o outro tímido que realmente a timidez trava a vida dele. Essa timidez que não atrapalha a vida da pessoa, ela é natural? Ou será que tem alguma raiz que causa isso? É isso que a gente tem que entender. Será que é timidez mesmo? Porque às vezes é muito, como o próprio Jean falou, é muito tênue, assim, é uma linhazinha muito fininha que separa. Por isso que é importante a gente saber, porque às vezes a pessoa ela se sentiu envergonhada, ela foi fazer alguma coisa e foi podada, ela foi tolhida. Então isso acaba gerando essa timidez, mas que pode ser uma vergonha. Uma das características principais da vergonha, sabe o que é, gente? É que ela traz, assim, uma desesperança a respeito do futuro. Por quê? Se no início eu falei que culpa é uma ação, o erro de uma ação que eu tive, mas me dá perspectivas de futuro, eu procuro não errar novamente, quero consertar, etc. Agora, quando a vergonha é um sentimento de que eu sou um erro, qual é a esperança que eu tenho? Nada que eu fizer vai prestar. Claro, por quê? Porque eu sou um erro, não devia ter nascido, e às vezes até os pais verbalizam isso, né? Você bagunçou minha vida, você nunca vai dar certo em lugar nenhum. Então, qual é a esperança que eu tenho? Zero. Não tem nada de perspectiva. Pegando um gancho dentro disso que está sendo falado aqui sobre timidez e vergonha, a produção preparou uma matéria e foi às ruas para ouvir o que as pessoas falam sobre a timidez. E muita gente às vezes confunde a timidez com a vergonha, como a gente já citou aqui, né? Então a gente vai assistir e volta comentando, por favor. Passou por alguma situação em que a timidez te atrapalhou muito? Não, até hoje não. Sou tímida, mas assim, até onde eu sei que pode. Na escola, por exemplo, na hora de apresentar trabalho, dava aquele friozinho na barriga na hora de ir lá na frente? Sim, muito, muito, muito. Para ler. Relacionamento? Também. A timidez alguma vez já te atrapalhou? Já. Que circunstância? Na escola. Como é que era? Eu sentia vergonha de associar com os colegas, né? De perguntar alguma coisa para a professora. Mas eu superei isso. Às vezes a gente tem vontade de falar alguma coisa e não consegue falar. Por quê? Timidez. Olha, falar em público atrapalha bastante. Adquirir amigos, muitas coisas atrapalham. Como que você faz para driblar essa timidez? Olha, eu não driblo ela. Infelizmente, eu sou tímida. Muito, cara. Tira esse microfone daqui. Demais. Interessante que a gente até comentou aqui, enquanto o vídeo passava, que a maior parte das pessoas relatou que tinha timidez, e aí a gente pode também entender que isso, em alguns casos, seria vergonha, na época da infância, né? E aí um dos aspectos que o pastor Guerra começou a citar, mas não desenvolveu, o que a gente poderia pensar, o porquê que a infância marca tanto a nossa vida em relação à timidez ou à vergonha, talvez seria pelo sistema de controle, regras, disciplinas muito pesadas que as famílias colocam, né? Eu até, Jean, um exemplo tão básico que uma pediatra conversava com a minha mãe, com a minha cunhada, não lembro, eu tenho uma sobrinha de 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos agora, ela falou assim, que tem pessoas que inibem a criança na hora do cocô. Quando a criança vai fazer cocô, a mãe inibe a criança, então a criança cresce com a prisão de ventre porque não entende que aquele momento é um momento natural. Eu fiz cocô de novo, aquela coisa toda, vou ter que trocar. Então, esses processos na infância, na escola, travam o coração da criança. Ela falou assim, então toda vez você comemora, olha que legal, que bom, porque isso vai trazer para a criança a consciência de que é uma fato natural. As professoras também têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso, causa medo, causa uma vergonha, ou às vezes, eu quero ir ao banheiro, já aconteceu isso comigo, eu queria ir ao banheiro, a professora não deixou e eu estava precisando ir. Então aquilo me marcou muito e a gente queria saber o que isso causa na vida das pessoas, né? Eu vejo assim, muitas vezes a questão da mãe ou do pai pegar para a criança também e falar assim, você vai ser um bom menino, você vai ser uma boa menina, você vai comportar assim, você vai chegar na casa da pessoa, você vai sentar, vai ficar quietinho, não vai fazer nada, vai criar uma vergonha na criança, você entendeu? E nessa questão do controle da pressão, essa pressão, ela vai tirar a criança, eu sempre falo para você, deixa
a criança ser criança, poxa. Ela tem que ser criança. Sim. Criança tem que brincar, tem que correr, tem que... incrível isso. Não é? A pessoa fica... ainda mais quando a pessoa vai na casa de alguém que não tem filho. Tá tudo no baixinho. Penteadeira, tudo, né? E a pessoa chega lá. Aí tem que ficar segurando a criança para não mexer em nada. E chamar a atenção na frente das outras pessoas. Isso pode causar uma marca muito grande na criança, né? Muito forte. Disciplinar na frente dos outros, ou seja, errado. isso aí é super errado, né? Porque a criança está, ou seja, normalmente quando a gente vai disciplinar, muitas vezes os pais não conseguem separar, ou seja, a conduta da identidade. Porque quando normalmente vai disciplinar, acaba afetando o quê? Quem você é. E não corrige o que fez de errado. Não entende? Acaba o quê? Afetando a identidade. Você é um estrambelhado mesmo, você nada dá certo. O que está falando? Está afetando o quê? Quem ele é. Não, foi um fato, olha, o copo não pode fazer assim, tá vendo? E tal. Isso não pode acontecer. Ó, a terceira vez que o pai falou, você está mexendo de novo. Então, você está o quê? Disciplinando a conduta. Mas não assim, você é burro mesmo, já falei 4, 5 vezes com você não obedece. Então, o que é isso? Você está trazendo um peso, um jugo sobre a vida da criança. Então, separar o que a criança ela é do comportamento é diferente. Claro. Não é? Ou seja, eu amo meu filho quando ele faz tudo certo. Eu amo meu filho também quando ele faz errado. Eu não vou deixar de amar. Deus nos ama, mesmo nós errando, o Senhor nos ama. Então, Ele quer, sim, vai corrigir as nossas condutas, as nossas escolhas erradas, essas coisas todas. Então, existe essa diferença. Todos os lares onde exerce muito forte essa questão do controle, vai trazer consequências para todos que moram dentro da casa. Por quê? Deus não lida conosco com controle. O Senhor exerce autoridade, é diferente. Controle é o sistema de marionete, né? Os fiozinhos, levanta o braço agora, levanta a perna, baixa a perna. Isso é controle. Quem exerce controle chama-se Satanás. Sim. Ele quer controlar tudo que você pensa, o que você usa, o que você fala, quer uniformizar. E isso é controle. Deus não usa controle conosco. O Senhor exerce o quê? A sua autoridade. A sua palavra está revelada e nós podemos nos apropriar disso. É diferente. E muitas vezes os pais, como o Guerra falou assim, seja um bom menino. Quando diz assim, seja um bom menino é o quê? Seja perfeito. Você vai lá para casa do fulano, mas é o que ele disse. Senta direitinho, não vai sujar tua roupa, come direitinho. Se as crianças estiverem correndo, você não vai correr. Você senta bonitinho, cruza as pernas que nem um adulto e fica lá bonitinho. O que a gente está querendo dizer isso para a criança? Ela tem que ser outra coisa, do jeito que você é, eu não aceito, não é? Não, e quantas vezes os pais ainda dizem assim, olha o que você fez, que vergonha! Não é mesmo? Mas esse é o grande desafio. Falando com o pai de 3 crianças, esse é o grande desafio dos pais. Pai, né? Porque nós erramos muito com nossos filhos. Agora, Deus perdoa o nosso erro. Eu acho, e falando da minha experiência, eu vejo que a gente pode corrigir isso pedindo perdão para os filhos, né, de uma forma que a gente fala, porque se a gente deixa a coisa passar, isso pode despertar o sentimento de rejeição na criança de fato, né? A questão da vergonha pode piorar. Né? Lamentavelmente, a gente não é perfeito também. E os nossos filhos precisam entender isso, que a gente não é mesmo, né? Porque tem pai que quer passar essa ideia de perfeição e acaba trazendo a vergonha. Eu falei para uma senhora outro dia que ela levou o filho dela para o aniversário, eu falei com ela assim, depois eu falei, olha, ninguém tem receita para criar filho, não. Eu, pelo menos, nunca peguei. Não existe receita assim, ó. Você vai criar seu filho assim, 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 não. Não tem receita. Mas através de oração, através da palavra, sabedoria você vai conseguir criar os seus filhos. Claro. Que muitas vezes os filhos, eles fazem coisas. Uma vez eu fui almoçar numa casa e a mulher deixou a maionese, colocou a mesa, a maionese e botou azeitona em redor da maionese. Aí nós estávamos conversando lá fora, o Richard foi lá e comeu as azeitonas e botou os carocinhos lá. Pôs no lugar. No lugar, direitinho. Eu cheguei lá, todo mundo olhou, que só tá os carocinhos. Mas assim, eu não bati nele nem nada. Depois eu conversei que a Richard não pode fazer isso e tal, né? Ela era muito ativa. Mas a hora que eu cheguei, né, eu fiquei assim, como eu sou brincalhão, eu acabei levando a brincadeira e todo mundo riu. E eu levei aquilo como brincadeira. E o pessoal levou e ficou naquilo mesmo. Mas se eu fosse assim, né,
Se eu batesse nele e tudo e tal... Tem pai que faz assim, chega em casa, compra 2 vidros de azeitona e enfia tudo na boca do menino pra ele comer azeitona. Pra nunca mais... Aí o cara cresce com trauma de azeitona. Quando você falou isso, eu lembrei até, inclusive a gente escutou essa história em relação ao pastor Márcio. Sim. Que acho que o André, quando era pequenininho, fez alguma arte lá na casa dele. Uma das muitas, né? Uma das muitas. E o pastor pichou o quarto inteiro. Foi isso mesmo. E aí quando ele entrou, ele pensou, eu não posso corrigi-lo porque eu nunca falei com ele que ele não podia fazer isso. Então, os pais devem aprender a pensar dessa forma. E até no momento de xingar, eu acho que a mãe, até mais do que o pai, tem essa coisa no automático. Tudo fala não e xinga, sem às vezes pensar muito. Aconteceu comigo quando criança, eu nunca esqueci dessa situação, porque também me marcou de forma positiva. Eu fui na cozinha e, sem querer, eu derramei todo o feijão da minha mãe no chão. Imagina catar o feijão todo. O feijão da minha sogra. Isso é um pecado. Mas eu derramei ele ainda cru, né? No chão da cozinha toda. E naquele momento me veio um sentimento de medo. Minha mãe vai me bater. E aí eu logo corri perto dela e falei, mãe, eu fiz uma coisa. Antes dela chegar, eu já fui até ela. Eu deixei o feijão cair, e aí ela virou para mim e falou assim, você tinha intenção de deixar o feijão cair? Eu falei, não. Então tudo bem, minha filha, essas coisas acontecem. Agora eu quero que você me ajude a pegar. Ou seja, ela poderia ter sido enérgica comigo ali, mas ela foi racional. Olha, não foi sua intenção, foi um acidente. Agora, se eu estivesse fazendo uma brincadeira, que ela já tivesse me falado, me avisado, então as mães elas têm que ter essa sabedoria. E eu ainda não tenho filho como o Jean, mas eu imagino assim como que é uma responsabilidade. É um desafio constante.